Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 6 do mês de junho de 2016. Deus trouxe a sua palavra no Salmo 1. Salmo capítulo 1. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, prostramos nossos joelhos na Tua presença, para pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas transgressões, Senhor, pelas iniquidades. Ó Deus da glória, bendito é Teu nome para todos sempre. Toma em Tuas mãos, Senhor, cada vida que vai ouvir a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha falar aos corações, que o Senhor venha convencer esta pessoa e dar a direção que ela necessita, segundo a Tua vontade. Ó Deus da glória, Senhor, enquanto vão ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha operar pela Tua poderosa mão, que o Senhor venha libertar do império das trevas, que o Senhor venha desvendar os seus olhos que estão fechados, a trabalhar, Senhor, nestes corações, por amor do Teu santo nome. Pai santo e justo, cura este que está doente, enfermo, que está sofrendo, Senhor, por esta dor, por esta enfermidade, por esta doença. Só o Senhor tem o poder de libertar o doente, de dar vista aos cegos, de curar os enfermos. Ó Deus da glória, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo teria nos engolido vivo, mas graças a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos cercado por detrás e por diante. O Senhor tem sido nosso escudo, nossa fortaleza. Tu és o guarda de Israel, Senhor, que não dorme e não tosqueneja. É o Senhor que diz na Tua palavra: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso confiamos em Ti, Senhor, que Tu nos guarda. Nós não compreendemos, Pai, por que acontece tanto mal nesta terra, mas sabemos que o inimigo foi lançado nesta terra e faz somente matar, roubar e destruir. Nós não compreendemos, Senhor, porque tudo isso acontece. Tudo isso, Senhor, é necessário acontecer, como disse o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor diz em sua palavra: levantai as vossas cabeças quando virdes todas estas coisas, em Mateus 24, porque a vossa redenção se aproxima. Pai santo e justo, graças Te damos por tudo, Senhor, por poder estar aqui de joelhos na Tua presença. Agradecemos por esta chuva, Senhor, por esta chuva de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a face da terra. Talvez muitos não gostem, Senhor, de tanta chuva, mas é necessário, Pai. O Senhor diz na Tua palavra que ao tempo determinado para todas as coisas se faz necessário, Senhor, vir a chuva sobre a face da terra.
Tudo o que o Senhor faz é bom. Tudo o que o Senhor faz, meu Deus, é perfeito. Nós é que somos muitas vezes ingratos ao Senhor. Muitas vezes reclamamos, Senhor, porque chove demais, ou reclamamos porque faz muito calor. Nós somos miseráveis na Tua presença. Somos ingratos a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados. As muitas vezes que reclamamos ao Senhor, ao invés de agradecermos, ao invés de darmos graças a Ti, reclamamos. Pois quantas pessoas que não podem nem se levantar da cama, pois quantas pessoas que não podem andar. Ó Deus, graças Te damos, porque por Ti nós movemos, andamos e existimos. Receba a glória para Si, Senhor. Receba esta oração, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. O salmista escreveu este salmo, dizendo que feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não pede conselhos para a pessoa que não serve a Deus. Não fica pedindo direção para pessoas que desprezam a palavra de Deus. Mas antes honra aqueles que honram a Deus. Antes desvia os seus ouvidos de ouvir a vaidade. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que a canção do tolo. E diz a palavra de Deus que a pessoa que faz isso, o servo de Deus e a serva de Deus, que procede desta forma, será feliz, bem-aventurado, bem-aventurada. Não se assenta à roda dos escarnecedores, não participa de rodas, de piadas, de palavras que vêm nessas rodas que blasfemam de Deus, palavras imorais, piadas sujas, sarros, muitas vezes até tiram sarro do nome de Deus, colocam o nome de Deus em vão, colocam o nome de Jesus em vão e dão risada e ri e zombam. Então, estas pessoas que ficam nessas rodas não são bem-aventurados, não são felizes. O salmista diz que bem-aventurados são aqueles que não andam nessas rodas. Felizes aqueles que não detêm a roda dos escarnecedores. Não fica nas rodas de escarnecedores, nem no caminho dos pecadores, e nem anda procurando direção de conselho de pessoas que não temem a Deus. Teve um rei que, ao invés de consultar a Deus, ao invés de consultar pessoas que eram mais capacitados, anciãos velhos, já de idade, bem vividos, ele foi consultar rapazes novos, pessoas novas que não tinham qualidade para o instruí-lo. Então esse rei fez o que era mal aos olhos de Deus, pedindo conselho de pessoas talvez até inferior à sua idade, ou na mesma classe de idade. Pessoas que não tinham temor a Deus. Como é que vamos pedir conselho para pessoas que não temem a Deus? Como é que você vai desabafar a sua prova, a sua vida que você está passando este sofrimento, esse tempo de prova, para pessoas que não temem a Deus? Diz a palavra de Deus em Coríntios, Paulo aos Coríntios, que estava havendo dissensão na igreja, de que um irmão levava o outro irmão ao tribunal porque não puderam julgar as coisas mínimas. E para a vergonha, levava o seu irmão ao tribunal perante os gentios. Cada vez que você expõe o seu problema para pessoas que não servem a Deus, que não estão preparadas para ouvir, você está pedindo conselho de pessoas erradas. Você está sendo uma pessoa, como diz o texto aqui, infeliz. Ao invés de você ser bem-aventurado e bem-aventurada, está sendo infeliz. Não está agradando a Deus, contando os seus problemas pessoais para pessoas que não servem a Deus, que não têm temor de Deus. Eles vão blasfemar de Deus,
Vão dizer para você: mas você não vai na igreja, você não serve a Deus, o seu Deus não faz nada para você? A sunamita não contou nada para ninguém. Ele disse: se alguém te perguntar, disseram para ela, se alguém te perguntar, diga, vai tudo bem. Mesmo com o seu filho morto, mesmo ela correndo para ajudar, para ressuscitar o seu filho, ela correu atrás do homem de Deus, Eliseu, e perguntou para ela, Geazi, como é que tá? Tá tudo bem? Vai tudo bem. Ela não contou nada da sua vida, nada do ocorrido para Geazi. O que nós aprendemos aqui por esta palavra, que nós não podemos abrir as nossas bocas para contar os nossos problemas para qualquer pessoa, principalmente quando a pessoa não serve a Deus, não conhece a palavra de Deus, não tem temor a Deus. Ao invés de Deus ser glorificado, terá o seu nome blasfemado pelos gentios, porque ao invés de você confiar em Deus e buscar a direção dele, entrando no seu quarto, no seu lugar de oração, e Deus que te vê em secreto te recompensará, você é mais fácil ligar para alguém, é mais fácil conversar com alguém, até no seu trabalho, pessoas que nem têm temor a Deus. Não é errado você conversar com pessoas que não temem a Deus. Deus não proíbe isso, de maneira nenhuma. O que é errado é você fazer da carne imortal o seu braço. O que é errado, diz o texto, é você pedir conselhos para pessoas que não têm temor a Deus por essa situação que você está enfrentando em sua vida espiritual. Espiritual. Claro que você pode pedir direção para outras pessoas, desde que se enquadre na palavra de Deus, desde que não seja um conselho errado, que não induza você a mentir. Entendeu? Mas o conselho sempre baseado na palavra de Deus, na verdade. Porque pode ser a melhor pessoa, o melhor amigo seu, a melhor amiga sua, mas se te der um conselho mau, um conselho que você tem que mentir, um conselho que você tem que usar o jeitinho brasileiro, sonegar imposto, usar os métodos, o jeitinho brasileiro, os métodos errados e impróprios, que ferem as leis do Senhor, a palavra de Deus, é conselho de ímpio. Pode ser a melhor pessoa. Se te der um conselho errado, que é contrário às Escrituras, é um conselho de ímpio. Por que não consulte a Deus? Como disseram, Elias disse lá para o rei, não tem Deus em Israel para consultar os profetas de Baal? Não existe um Deus nos céus? Um Deus que o seu próprio Filho Jesus Cristo, quando estava na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um véu que pesava mais de 1 tonelada se rasgou de alto a baixo, abrindo o acesso que nós temos hoje de orar diante de Deus, por causa do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Foi aberto. Hoje nós temos acesso a Deus em oração. Não existe um Deus vivo? E por que consultar outras pessoas? E por que pedir conselhos de ímpios, de pessoas que não temem a Deus, que vão blasfemar de Deus? O que Deus quer de nós, meus irmãos, é que o seu santo nome venha a ser glorificado. Deus, ele quer ser glorificado em nós, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, porque ele faz vir a sua chuva sobre justos e injustos, faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser uma pessoa feliz? É você buscar o conselho e a direção de Deus. Buscar em Deus tudo. Fazer de Deus o teu Deus. Tenho posto o Senhor à minha frente, é por isso que eu nunca vacilarei. Porque Deus é o meu refúgio de geração em geração. Deus, ele quer compartilhar em nossas vidas. Deus, ele quer o mínimo detalhe da sua vida, meu irmão e minha irmã em Cristo. Ele quer participar da tua vida. Ele participava da vida de Adão e Eva. Todas as tardes, Deus visitava eles com a sua santa presença.
Ele quer estar em nossas vidas em todo o tempo. Ele escreve a nossa história, a nossa vida. Assim como a vida de Jesus está escrita na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Deus escreveu a história de Jesus para se cumprir a palavra de Deus, porque tudo que Jesus passou estava escrito neste livro, na Bíblia Sagrada. Assim como a tua história, Deus quer escrever. Não impeça Deus de operar na sua vida. Não impeça o escritor, o autor da nossa vida, de construir a nossa vida, de escrever a nossa vida, a nossa trajetória nesta terra, porque está escrito no Salmo 139, porque Deus que nos formou no ventre das nossas mães, nós éramos um embrião, e toda a nossa história estava escrita no seu livro. Então toda a sua vida Ele quer escrever. Deus quer escrever a tua história, meu irmão e minha irmã, nesta terra. Ele não quer que você seja uma pessoa comum. Ele não quer que você seja uma pessoa derrotada, que vive consultando conselhos de ímpios, de pessoas que não têm temor a Deus. Mas Ele quer que você venha a prosperar nesta terra. Ele quer que você venha a ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Mas como que você vai produzir o seu fruto se você não está plantado em Jesus? Porque Ele diz que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador e nós somos as varas. Se você não estiver plantado em Jesus, sendo um galho da videira, Ele diz que sem mim nada podereis fazer. Sem Ele nada podereis fazer. Jesus é a água viva, Ele é o ribeiro, Ele é a rocha que seguia o povo de Deus em Israel no deserto. Ele é a rocha, Ele é a água viva, como Ele falou para a mulher samaritana em João capítulo 4. Se creres em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Ele diz que nós somos, aquele que ouve as palavras de Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E como é que nós estaremos plantados junto a ribeiros de águas? É quando praticamos a palavra do Senhor Jesus. Ele diz que sem mim nada podereis fazer, sem Ele nada poderemos fazer. Então se nós estivermos praticando a palavra de Deus, estaremos ligados na videira, estaremos tendo a direção e orientação do Espírito Santo de Deus. Aí sim poderemos dar frutos. Mas se não estiver ligado na videira, se não estiver plantado nos ribeiros de água, nunca vai dar fruto no tempo certo. Ele diz aqui na palavra, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, é uma pessoa feliz, bem-aventurado. Diz aqui que ele tem o prazer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, tem o prazer na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é para você ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, você tem que dividir o seu tempo. Mas meditar, você está trabalhando, mas a palavra de Deus está na sua mente. Quando Deus me dá essas mensagens, as pregações, eu estou trabalhando, meus irmãos, mas eu estou às vezes o dia todo com uma palavra que fica martelando na minha mente. Fica martelando, e muitas vezes eu tenho que escrever num papel. Muitas vezes eu tenho que escrever para não esquecer a palavra que Deus me deu naquela hora. Então muitas vezes Deus vai dando as palavras e eu passo a meditar em sua palavra praticamente o dia todo. É como aquela viúva que o profeta diz para trazer os vasos. Quanto mais vasilhas ela tinha, mais enchia de azeite. Quanto mais você se dispor a Deus, mais Deus vai abrir os céus. Tudo o que temos que fazer é em prol do reino de Deus. Tudo o que você pedir para Deus em direção, em prol do seu reino, Deus abrirá as janelas dos céus. Deus, Ele diz que nós seremos pessoas bem-aventuradas, seguindo os seus conselhos e tendo prazer na lei do Senhor. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Lá em Jeremias. Comer a palavra de Deus.
É você deleitar, Salmo 119, ter prazer na lei do Senhor, ter prazer na palavra de Deus, que ela é mais doce do que o mel, e a palavra de Deus, ela traz vida, ela te leva ao reino invisível de Deus. Pela palavra de Deus você adquire a fé, você passa a ter certeza, a andar com confiança, você passa a ter conhecimento do pecado, o que é pecado, o que desagrada a Deus, o que eu tenho que fazer. Você passa a buscar a santificação, você passa a agradar a Deus, a socorrer o necessitado, a orar por aqueles que estão em necessidade, a orar, a interceder, a agir pela fé, a fazer a vontade de Deus, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, uma boa filha. Você passa a ser pessoas boas, porque diz a palavra de Deus e ela não volta vazia. Diz que vai prosperar, diz a Escritura. Aquela pessoa que medita na sua lei de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Você pode ver que uma árvore plantada junto a rios, ela não morre, mas ela dá o seu fruto na estação própria, porque tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Não é porque a árvore está plantada no ribeiro de água que ela vai dar o seu fruto o ano inteiro, mas na estação própria que Deus determinou pela sua sabedoria e vontade. Não é porque você serve a Deus que Deus vai te dar tudo o que você quer. Não é isso. Não é porque você serve a Deus que vai ter o ano inteiro de alegria ou o ano inteiro de provação, de sofrimento. Não. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, para todo propósito debaixo dos céus, há um tempo determinado. Assim como a árvore frutífera tem o seu tempo para produzir frutos, aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não se desespere. Deus começou uma obra na sua vida e Ele vai completá-la até a volta do Senhor Jesus. Não se desespere. Talvez você ainda não deu frutos, mas por esta palavra, Deus está te ensinando, está nos ensinando aqui por esta palavra, a sermos árvores frutíferas, porque Deus nos compara como árvores, e temos que produzir frutos. O primeiro fruto é frutos dignos de arrependimento. Esse é o primeiro fruto que nós temos que dar para Deus, meus irmãos. Fruto de arrependimento é sentir raiva do pecado. Aquilo que você fazia que é pecado para Deus, hoje você sente ódio daquilo. Hoje você sente nojo daquilo. Esse é o perfeito arrependimento. É quando você confessa os pecados, quando confessamos os pecados e deixamos. Alcançaremos do Senhor misericórdia. É quando temos repulsa por aquilo que nós fazíamos, que antes era agradável aos nossos olhos, mas que hoje é uma coisa nojenta, é uma coisa que desagrada a Deus e para nós também nos causa repulsa. E não vivemos mais como vivíamos. Não andamos mais nas paixões que tínhamos anteriormente, antes de conhecer a Cristo Jesus. Hoje o nosso prazer é servir a Deus. Hoje o nosso prazer é adorar a Deus, é meditar na sua palavra de dia e de noite, para que possamos ser como árvore frutífera, plantada junto aos ribeiros de água, e dar o seu fruto na estação própria. Dá o fruto na estação própria. E aqui diz que as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. As folhas não caem. Ou seja, Deus te sustenta pela sua mão. Deus te sustenta. Ele não vai deixar vacilar o teu pé. Aquele que te guarda. Aquele que te guarda não deixará vacilar o teu pé. Quer ser, meu irmão e minha irmã, uma árvore frutífera? Primeiro passo é deixar os conselhos e as rodas dos ímpios e escarnecedores.
e ter o prazer nas coisas de Deus, ser uma pessoa piedosa. Piedoso é aquele que tem respeito e dedicação às coisas santas de Deus. É ter prazer em servir a Deus. É ter prazer em fazer com que Deus venha a ser glorificado pelas suas atitudes, pela sua vida. É fazer com que Deus venha a ser glorificado pelas nossas atitudes, pela nossa vida. Como um sal que dá o sabor, como a luz que ilumina. As palavras da nossa boca têm que sair com mansidão, temperadas com sal, diz a palavra de Deus. É ter a palavra como maçãs de ouro, dita no seu tempo. A palavra que vai dar vida àquela pessoa. Deus não quer que saia dos nossos lábios palavras torpes, nem palavras que destroem, mas palavras que edificam o ouvinte, aquele que vai ouvir. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Primeiro deixe as rodas, deixe os conselhos de ímpios e busque a Deus em oração. Busque a palavra de Deus, do conhecimento. Se encha da palavra de Deus. Medite na lei do Senhor, de dia e de noite. Obedeça a Deus. Tenha prazer em Deus. Quando você era do mundo, você não tinha prazer nos seus ídolos? No seu quarto não era cheio de pôsteres, de fotos, de troféus, de jogadores de futebol, de cantores? Você não se dedicava aos seus ídolos? Conhecia toda a vida dos seus ídolos, do seu cantor, do seu jogador? Se você conhecia tudo dele, sabia até o dia que ele nasceu, o dia que ele comprou até qualquer outras coisas. Mas de Deus você não quer ter conhecimento? Em Deus você não tem o prazer? Você tem medo das pessoas te chamar de fanático? Você acha que vão te chamar de fanático? Mas e quando você era do mundo, tinha os seus ídolos, você não era fanático por aquelas pessoas? E agora você não pode ser uma pessoa piedosa a Deus, dedicada a Deus? Adorar a Deus em todo o tempo? Salmo 101. Não porei coisas más diante dos meus olhos, andarei em minha casa com sinceridade, servindo a Deus. Não vou difamar o meu próximo às escondidas. Salmo capítulo 15. Vou servir a Deus com integridade. Eu vou ser a mesma pessoa dentro da igreja e a mesma pessoa dentro da minha casa e perto dos meus vizinhos. Nas ruas, no trabalho, em todo lugar. Eu represento a Deus. Eu sou embaixador de Cristo nesta terra. Somos embaixadores de Cristo. Estamos servindo a Deus aqui neste mundo, para que Deus venha a ser glorificado através das nossas boas obras. Deus não quer que saia dos nossos lábios palavras que destroem, nem palavras torpes, nem palavras de murmuração, nem contendas, nem iras. Mas Deus quer que nós o representemos aqui nesta terra, glorificando o seu santo nome, se afastando, fugindo da aparência do mal. Se você sabe que é mal você entrar na casa de uma mulher sozinha, não entre. Fuja da aparência do mal. Ah, mas eu vim servir a Deus, vim orar por essa pessoa sozinho. Sozinho? Por que não levou alguém com você? Ou a sua própria esposa? Fuja da aparência do mal, diz a palavra de Deus. Porque se alguém vê você entrando dentro da casa de uma mulher sozinho, por mais que seja boa a sua intenção, na mente da pessoa que viu não será boa a intenção. Não será boa. Então Deus dá o seu conselho para nós fugirmos da aparência do mal. Aquilo que é mal, que as pessoas podem entender de outra forma, temos que fugir, como diz a palavra de Deus. Assim estamos tendo prazer na lei do Senhor, meditando na sua santa palavra de dia e de noite, para que sejamos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que vai dar o seu fruto na estação própria. Servindo a Deus, como Deus diz para Josué, capítulo 1, é meditar na sua palavra, se esforçando, que vai ser bem-aventurado e bem-aventurada aquele e aquela que serve a Deus, que se dedica como se dedicou Timóteo, como se dedicou Epafrodito, que quase morreu por se dedicar tanto à obra de Deus, como Paulo, que mesmo preso, não se envergonhava de Cristo Jesus. Ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus.
Eu posso estar preso, dizia Paulo, mas a palavra de Deus não está algemada. Esta palavra aqui é viva. Ela está trabalhando agora no teu coração, ouvinte. Ela está prosperando na tua vida. Você está entendendo a palavra de Deus. O diabo não vai roubar esta semente, porque ela está caindo no teu coração e você está compreendendo a palavra. É como se tirasse as escamas dos teus olhos. E você está entendendo agora. Você diz, é assim que eu tenho que proceder? É assim que eu tenho que agir? É desta forma. É desta maneira que você tem que agir para agradar a Deus e para dar frutos na estação própria, para ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, para que você seja uma pessoa bem-aventurada, feliz e bem-aventurada. Mas a pessoa que não serve a Deus, a pessoa que não dá crédito a Deus, que anda no caminho mau, que não se arrepende, versículo 4 diz que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Quantas pessoas que fizeram mal que hoje estão debaixo da terra, que seguiram o caminho da impiedade, que seguiram o caminho da bebedeira e morreram com cirrose hepática no fígado, que seguiram o caminho das drogas, dos vícios, do cigarro e morreram com câncer. Quantas pessoas que eu já perdi, que eu conheci, e que morreram por causa de vícios, de drogas, de álcool, e pereceram porque não deram crédito à palavra de Deus, mas seguiram seus próprios caminhos. Você pode ver a pessoa que faz o mal, a pessoa que rouba, que usa drogas. A sua vida é como uma palha. Ela passa. Você que está ouvindo esta palavra, talvez você se encontre hoje preso. Você não imaginava que você iria estar atrás de uma grade. Você não imaginava que você estaria aí. Mas lembra que você ouvia a palavra de Deus e você não dava crédito. Lembra que Deus te alertou várias vezes e hoje você se encontra nesta cela atrás das grades. Mas há esperança para você. Deus vai conceder a você o arrependimento, a misericórdia e o perdão. Mas você vai ter que cumprir o seu tempo determinado. Mas vai sair daí renovado. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diz que os ímpios não são assim, são como a palha que o vento espalha. E quando vem o vento, qualquer palha, qualquer folha de árvore seca, ela voa para bem longe. A pessoa que não teme a Deus, ela voa para bem longe. Lá em Eclesiastes diz que o homem que não agrada a Deus, mas que agrada a sua própria vontade, que é como um cachorro no cio atrás de mulher. Ele fica obcecado por ela. Diz que o pecador será o seu prisioneiro. Lá em Eclesiastes diz. Mas aquele que agrada a Deus, Deus livrará desta mulher. Porque Salomão diz que achou uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cuja rede são laços, e aquele que for bom diante de Deus escapará dela. Mas aquele que peca, o pecador, virá a ser o seu prisioneiro. Virá a ser o seu prisioneiro como um boi para o matadouro. Meus irmãos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela que nos dá a direção. Não deixe o maligno roubar a tua coroa, mas guarda a palavra de Deus no teu coração, para que você possa ter direito de entrar pelas portas na Nova Jerusalém. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, graças te damos por esta palavra que é doce como mel. Mas quando cai em nosso estômago, Senhor, ela fica amarga, porque nós temos que renunciar à nossa própria vontade. Temos que renunciar à nossa carne. Isso não é fácil. Mas o Senhor diz que nos dará força, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, concede o arrependimento a estes ouvintes, que o Senhor venha levá-los à dedicação a Ti, à piedade, que o Senhor venha a levá-los a uma vida de oração, a uma vida de pureza, libertos de todo o conselho e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus, que possam levar cativo, ó Deus, todo o pensamento, porque a nossa luta, Senhor, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas.
Que o Senhor venha abençoar a cada ouvinte, a cada irmão e irmã que ouviram a Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, toma em Tuas mãos todas estas almas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.